Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Vou fazer algumas atividades aqui, alguns exemplos, porque essa semana a gente vai fazer são exercícios de fixação da matéria da semana passada, que foi a parte de propriedades da radiciação. Eu vou fazer alguns exercícios aqui, uns exemplos, né? Para a gente poder realizar as atividades que estão aí no nosso roteiro. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer aqui é o seguinte: escrever na forma de um único radical. Então, o que a gente vai procurar fazer aqui nesse exercício é escrever como um único radical. Um único radical. Muito bem. Então, o que eu vou usar de exemplo aqui, vou usar um exemplo até exagerado, raiz 32 da raiz cúbica de 7, certo? Então, como que a gente faz para escrever isso aqui na forma de um único radical? Bom, a gente repete o radicando, que é o número que está ali dentro, e a gente faz a multiplicação dos índices, tá? Isso aqui é um índice e esse aqui é um outro índice, porque tem duas raízes aí na nossa operação. Então, basta a gente fazer essa multiplicação. 32 vezes 3. 2 vezes 3 são 6. 3 vezes 3 são 9. Então, significa que a gente vai escrever assim, raiz 96 de 7. Esse é o procedimento que a gente tem que fazer. Fazer a multiplicação dos índices, tá? Então, eu vou procurar dar um outro exemplo aqui, né? Para ficar mais claro, para ajudar um pouco mais, né? Vou fazer raiz da raiz cúbica da raiz quinta de 9, por exemplo. Então, qual é o procedimento? Repetir o número interno e fazer a multiplicação dos índices. O índice é 5, o índice é 3. Essa raiz que não apresenta índice, a gente tem que lembrar que aqui tem o 2 escondidinho, certo? Sempre que não tiver índice algum, a gente tem que lembrar que tem o número 2. Então, vamos escrever aqui, a gente repete o 9 e faz as multiplicações. Então, a gente vai multiplicar 2, por que 2? Porque quando não tem nada escrito, tem o 2. 2 vezes 3 vezes 5, né? A gente pode fazer aqui 2 vezes 3 são 6 e 6 vezes 5 são 30. Então, aqui a gente pode escrever, né? Raiz 30 de 9, certo? Ah, mas precisa resolver essa coisa estranha aqui? Não, não precisa, porque pediu para escrever como um único radical. Se você já escreveu num único radical, está pronta a questão. Pode vir a acontecer às vezes dá para simplificar, mas aí é uma outra questão, tá bom? Então, vou apagar aqui e eu vou para o segundo exemplo aqui nosso. O segundo exemplo é o seguinte: escreva na forma mais simples possível. Então, deixa eu colocar aqui. Número 2 é escrever na forma mais simples possível. Como é que a gente vai fazer isso aí? Eu vou pegar como exemplo aqui, a raiz do 1024, tá? Raiz quadrada da raiz quinta. Parece uma coisa muito difícil, mas vocês vão ver que não é. Primeira coisa que a gente vai utilizar é o que a gente aprendeu do slide anterior, que é reduzir para um único radical. Esse vai ser o primeiro passo, transformar em um único radical. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, vamos fazê-lo. 2 vezes 5 são 10
Então, a gente vai ficar com raiz décima de 1024. Muito bem. Mas, feito isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver se ainda dá para simplificar um pouco mais esse número com esse índice. Como que a gente faz isso? A gente precisa colocar o 1024 e fazer a fatoração dele em números primos. Então, sempre a gente vai pegar o número que está aqui dentro da raiz e fazer a fatoração dele em números primos, né? Sempre que for possível. Então, 1024 dividido por 2 são 512. 512 dividido por 2, 256. Dividido por 2 são 128. Dividido por 2 são 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Tá aí a nossa fatoração. E esses valores que a gente colocou aqui, ó, esses números, são todos números primos, tá? Convenientemente, por sorte, a gente conseguiu, todos são 2 aqui, né? Bom, muito bem. Aí nós temos que fazer o seguinte: como aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números 2, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó, como uma potência, 2 elevado à décima. Por que é 2 elevado à décima? Porque isso aqui significa 2 vezes 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 2. A resposta de toda essa multiplicação é 2 à décima. E 2 à décima também é 1024. Sabendo isso, a gente pode escrever assim, ó. No lugar de 1024, a gente escreve, eu vou repetir esse número aqui embaixo, tá? Então, a gente vai escrever raiz décima de 1024, eu estou só repetindo, é igual ao quê? A raiz décima de 2 elevado à décima. Por que eu pus 2 à décima? Porque o 1024 vale 2 à décima. A gente acabou de ver isso aqui na fatoração. E agora? E agora pronto. Agora basta a gente simplificar o índice com a potência, porque elas são iguais, e a gente já tem a resposta. Qual que é o valor da raiz décima de 1024? É simplesmente 2. Então, essa aqui é a nossa solução desse exemplo aqui, certo? Eu vou pegar mais um exemplo disso aqui, para poder ficar um pouquinho mais claro, se alguém tiver mais alguma dúvida, né? Turminha, então vamos fazer mais um exemplo aqui, conforme eu tinha dito, né? O exemplo vai ser o seguinte: raiz quarta de 81. Como que a gente vai fazer? 81. Bom, deixa eu começar explicando aqui, né? Quando a gente precisa resolver isso aqui, o primeiro passo é você pegar este número aqui, né, que está aqui dentro, e fazer a fatoração dele, a decomposição dele em fatores primos, né? A gente vai decompor esse número em fatores primos. Quem são os números primos que a gente pode estar colocando aqui do lado? É o 2, é o 3, é o 5, é o 7 e assim por diante. Só que o 2 não dá certo, porque esse número aqui é ímpar, então não dá para dividir por 2. Então, o próximo número que a gente tem que procurar colocar é o 3, né? Deixa eu voltar aqui na cor azul, que estava fazendo de azul. Aqui é o 3. 81 dividido por 3. Bom, a gente sabe que é 27.
Mas caso bata a dúvida, não tem problema nenhum fazer isso aqui, ó. 81 dividido por 3. 2 vezes 3 são 6, sobra 2, você baixa o 1. 21 dividido por 3 são 7. 21, o resto é 0. Então, sempre você procure fazer um rascunhinho do lado aí que você consegue descobrir aí o valor. E agora? E agora tem que ser por 3 de novo. Opa, olha eu mudando a cor aqui. Por 3 novamente. 27 dividido por 3, quanto que é? É 9. E 9 dividido por 3, quanto que é? São 3. 3 dividido por 3 é 1. Bom, olha que beleza. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 números 3. E aqui nós temos justamente o índice 4. Então, a gente pode escrever esse número aqui, 81, como 3 elevado à quarta potência. E aí basta a gente fazer isso aqui, ó. Escrever raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse número, 3 à quarta, é exatamente igual a esse número, 81. Porque se a gente multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 81. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente pode simplificar o expoente com o radical, certo? E aí, a gente fica com resposta o 3. Então, esse aqui é o exemplo, são os exemplos da segunda questão. Eu vou abrir uma outra página para a gente já fazer o exemplo 3, né? O exemplo 3 vai ser o seguinte: determine o valor de x das igualdades. Então, vou fazer aqui uma igualdade de exemplo, ó. Raiz de x da raiz cúbica de 7 igual raiz nona de 7. Como é que a gente vai resolver isso aqui? É para descobrir o valor de x, tá? Então, pelo primeiro exemplo que a gente fez, vocês lembram que quando se encontra uma raiz com a raiz, a gente pega os índices e multiplica, certo? Então, esse vai ser o primeiro passo, ó. 3 vezes x, 3x. Raiz 3x de 7 igual a raiz nona de 7. Bom, se aqui é o mesmo valor, aqui a gente tem o mesmo valor. A única coisa que tem aqui, para a gente comparar esses dois valores é justamente o 3x e o 9. Então, para que isso tudo aqui seja uma igualdade, é preciso que o 3x seja exatamente igual ao 9, tá? E aí, isso aqui tem um nome especial que a gente conhece por equação. Na verdade, uma equação do primeiro grau, né? Isso aqui é uma equação. O que é uma equação? É uma expressão matemática que leva em consideração uma letra, geralmente tem uma letra, né? E o principal, a equação tem um sinal de igual aqui bem no meio, né? E aí o que a gente tem que fazer para solucionar isso? Tem que descobrir o valor do x. E como que a gente descobre o valor de x? A gente tem que pensar um valor que a gente coloque aqui no lugar que essa igualdade fique sendo verdadeira. Então, a gente coloca o 3 aqui. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Mas existe um outro método de resolver mais mecânico. A gente sabe que aqui é uma multiplicação, quando não tem nenhum símbolo entre um número e uma letra, que eles estão encostadinhos, a gente tem que pensar que tem um vezes entre eles. E na equação, para você passar o número para o lado direito da equação, você precisa justamente
passar ele na operação inversa. Se aqui é uma multiplicação, você tem que passar dividindo. X é igual a 9 dividido por 3. E 9 dividido por 3, a gente sabe perfeitamente que isso é 3. Conforme a gente estava pensando, ó, 3 vezes 3 são 9. Então, realmente, essa resposta tem que ser o 3. Certo? Vamos pensar em um outro exemplo. Então, o procedimento vai ser exatamente o mesmo que a gente fez. Ó. Primeiro, transformar isso aqui em um único radical, fazer essa multiplicação. Então, a gente vai ficar com raiz de 10x de 8, né? Igual a raiz 20 de 8. E agora? Agora a gente vai pegar esse índice e vamos igualar a esse índice, né? Então, a gente escreve 10x igual a 20. E agora, o que eu tenho que fazer? Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu escrevo x igual a 20 dividido por 10. E 20 dividido por 10, todos nós sabemos que é 2. Então, essa é a resposta do x. A pergunta inicial era, qual era o valor do x? Então, o valor do x tem que ser 2. X igual a 2. E é bem lógico, né? Porque se eu colocar 2 vezes 10, vai ser 20. E é o que precisa ser aqui mesmo no lugar do x, certo? Às vezes você nem precisaria fazer toda essa operação para pensar nisso. Ó, 2 vezes 10 são 20. Raiz oitava de 2 vezes 7. Pede para a gente escrever como produto de radicais. Bom, quando a gente tiver uma multiplicação dentro de um radical, você vai poder fazer o seguinte: você vai poder dividir esse radical em dois radicais, raiz oitava de 2 vezes raiz oitava de 7. É bem simples, ó. Essa multiplicação você pode dividir em duas partes aqui com uma multiplicação. Você só não pode esquecer do seguinte: se o índice aqui é 8, esse índice vai ser 8 e esse índice também vai ser 8. Vai ficar o mesmo índice, tá? Não vai mudar de índice, né? E vai continuar sendo uma multiplicação, né? E aí você já observa que o inverso também vale. Se você encontrar raiz quadrada, não precisa colocar quadrado, né? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3, por exemplo, a primeira coisa que você tem que olhar é no índice. São iguais os índices? São iguaizinhos. Então, você pode fazer a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Só você multiplicar e colocar numa raiz somente. Então, é válido você fazer a separação da raiz aqui em duas partes, como também é válido você fazer a multiplicação, mas você tem que conservar o índice nessa multiplicação, certo? Muito bem. Decomponha em fatores primos e escreva como produto. Assim, por exemplo. Então, essa é a questão número 5, tá? É um exemplo da questão 5 e pede o seguinte: decomponha em fatores primos e escreva como multiplicação. Bom, então vamos pegar aqui, ó, a raiz de 162. O pedido aqui da questão é o seguinte: decomponha em fatores primos, né? Então a gente vai pegar o 162 e vamos fazê-lo em fatores primos, né? Como é que a gente decompõe?
Primeiro a gente lembra quem são os primos. O 2 é primo, o 3 é primo, o 7, o 5 e assim por diante. Dá para dividir por 2? Dá sim. Por quê? Porque é um número par, né? 162 dividido por 2 é 81. Ah, mas eu não me lembro. Então vamos fazer assim. Eu costumo ensinar a gente a pegar número a número, por causa das questões de quando tem divisão com vírgula. Mas se quiserem pegar os dois números de uma vez, fiquem à vontade, tá? É um costume que eu tenho e gosto muito de fazer assim. Se eu pegar somente o número 1, o que eu tenho que fazer? 0 vezes 2 são 0. 1 menos 0 é exatamente 1. E aí depois eu baixo 16. Agora sim, 16 dividido por 2, quanto que é? São 8. 16 sobra 0. Mas e agora? Agora eu tenho que fazer o seguinte, baixar o próximo número que é o 2. E aí, quanto que dá? 1 vezes 2 são 2. E aí sobra 0. Terminei minha conta, tá? Eu costumo usar esse procedimento aqui. Mas, quem já sabe fazer de outra forma, fique à vontade, tá bom? Muito bem. Então, a divisão de 162 por 2 deu 81. Agora não dá para a gente usar o 2 mais. Ó. Agora a gente tem que usar o 3. E 81 por 3, 27. Ainda podemos usar o 3. 27 por 3 são 9. 9 dividido por 3 são 3. 3 dividido por 3 é 1. Bom, agora a gente pode fazer o seguinte. Como pede aqui para escrever como multiplicação, a gente pode escrever número a número aí nas nossas raízes, tá? Então a gente pode escrever. Primeiro, vamos colocar toda a raiz. Vamos colocar a raiz inteirinha aqui, ó. A gente pode escrever tudo isso aqui. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque toda essa multiplicação aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar justamente 162. Então, significa que eu posso escrever desse jeito, tá? E eu posso também escrever da seguinte maneira. Raiz de 162 é exatamente raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Certo? Bom, ainda existe mais uma coisa que é mais, vamos dizer assim, mais elegante do que essa, né? Melhor do que essa aqui, que é o seguinte, ó. Já vou aproveitar para explicar mais uma coisa. A gente pode escrever de mais uma maneira aqui, ó. Raiz de 162, a gente pode escrever assim, ó. Voltando nisso aqui, ó. O 2, né? Vezes. Quanto é 3 vezes 3? Ah, é 9. E quanto que é 3 vezes 3? É 9 também. Mas tem raiz quadrada de 9? Tem, claro que tem. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, a gente pode tirar a raiz de 9. Raiz de 9 é 3. E a gente pode extrair a raiz de 9. Raiz de 9 também é 3, para fora da raiz. E sobra somente o 2 aqui dentro da raiz. Porque raiz de 2 não dá para tirar. Então, vocês observem o que aconteceu nesse processo aqui, ó. A gente extraiu a raiz de 9, por isso que tem 3 aqui, ó, porque raiz de 9 é 3. E a gente extraiu a raiz desse 9 aqui, ó, por isso que tem esse outro 3 aqui fora, tá? Por isso que a gente tirou fora da raiz esses dois número 3. Um relativo a esse 9 e outro relativo a esse raiz de 9, porque raiz de 9 é 3. E aí, qual que vai ser a resposta final disso? 3 vezes 3 são 9 raiz de 2. Então, raiz de 162 pode ser escrito desta maneira aqui também. Esta é a melhor resposta.
quando for pedido para fazer uma simplificação de raízes, né? Como que eu faço? Eu faço desse primeiro jeito ou eu faço desse segundo jeito? Esse jeito é o melhor. É assim que a gente faz. A gente coloca uma resposta quando tem para simplificar uma raiz, mas algum número não sai da raiz. Somente alguns conseguem sair às vezes. Então a gente tira só ele. E o que não sair da raiz fica lá dentro da raiz mesmo. Esse é o melhor procedimento para se simplificar um radical, certo? Mas isso aqui também, nessa questão aqui, pode ser feito aqui dessa maneira também, certo? Então, ótimo. Mais uma questão feita. Vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte: determine o x em cada uma das igualdades. Então, vou pegar aqui, ó. Essa aqui seria a questão número 7, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Raiz de 12 igual a raiz oitava de 12 elevado a x. E a gente está querendo descobrir justamente o valor de x. Para a gente poder fazer isso, existem alguns métodos, mas o mais usual é o seguinte: transformar em expoente fracionário. O que significa isso? Transformar em expoente fracionário é fazer o seguinte, ó. A gente sabe que aqui tem um expoente. Qual é o expoente do 12? O expoente do 12 é o 1. E a gente sabe que aqui tem um índice. Qual é o índice que está escondido aqui nessa raiz? Nessa raiz é o 2. Então, como que a gente transforma expoente fracionário? A gente escreve o número que está dentro da raiz. Eu gosto de brincar que aqui, ó, é uma sombra, parece que é uma casinha, né? Então, esse expoente aqui está na sombra, tá? Esse expoente está na sombra. Então, o que está na sombra vai para o sol. E o que está no sol, imagina que um solzinho aqui iluminando essa raiz. O que está no sol vem para a sombra, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Você escreve o número. Olha lá, o que está na sombra, que está dentro da raiz, dentro da casinha, vai para cima, ó, vai para o sol. E o que está no sol aqui fora, vem para a sombra, tá? Então é assim que a gente faz a transformação de uma raiz, a gente vira ele para expoente fracionário. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente quer achar o valor de x. Então, mais uma vez, igual naquela questão anterior que a gente fez, que a gente esquecia desses valores aqui, ó, a gente esquece desses valores e faz a conta somente com os valores que envolvem o x. Então, você vai escrever 1 sobre 2 igual a x sobre 8. Aqui você montou uma equação. Por que você montou essa equação? Para poder descobrir o valor de x. E aí vocês vão se lembrar que quando a gente está diante de uma igualdade com duas frações e uma delas tem o x, a gente tem que multiplicar em cruz para descobrir o valor do x. Então, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 8 é igual a 8. E agora esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, 8 dividido por 2. Então, o nosso x vale exatamente 4. Então, essa é a resposta aqui. O x aqui tem que ser 4. Certo? Se você for pensar proporcionalmente, ó, o 2, o 8 ele é 4 vezes maior do que o 2, né? 2 vezes 4 são 8. Então, você precisa um número 4 vezes maior do que 1. Então, qual é o número 4 vezes maior que 1? É justamente o número 4, certo? Então, você pode pensar na proporção. Quantas vezes um número é maior do que o outro, né? Então, o 8 é maior do que o 2 4 vezes.
Então, aqui o número que terá que ser no x vai ter que ser um número 4 vezes maior do que esse número 1 aqui. Então, por isso que é 4. Mas você pode fazer todo esse procedimento. Tá joia? Então, essa é a explicação das atividades aí. Tá? Espero que ajude pelo menos um pouco. Caso não consigam compreender ainda, entre em contato com os professores. Tá joia?